Olá a todos, hoje nós estamos aqui no Dropcast com o Procurador do Estado, presidente do Conselho Deliberativo da Previcom, professor universitário, pós-doutor em Direito, professor Marcelo Barroso. Professor Marcelo Barroso, bem-vindo aqui à sua casa. Professor Marcelo Barroso, que inclusive é nosso participante aqui na Previcom. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Marcelo? Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o cenário nacional, sobre previdência complementar e previdência oficial. Né? Por que desse tanto de reforma? Bom, em primeiro lugar, agradecer, a participação, estar aqui na minha casa, na nossa casa, na casa do servidor, na busca por novos horizontes, velhos horizontes, porque justamente o cenário ele já vem mudando há algum tempo para nós servidores públicos. E a ideia do cenário nacional, Armando, foi uma mudança radical em termos de previdência do servidor público. O servidor público, eu sempre digo, ele sempre entrava no serviço público e não preocupava muito em se planejar. Ele já tinha quase que automaticamente, com o ingresso dele na carreira, no cargo, ele já tinha a aposentadoria garantida com integralidade e paridade. Bastava cumprir aquele tempo de exercício, de efetivo exercício do serviço público, que ele conseguia chegar com a sua aposentadoria integral. Isso muda desde 1998, começa uma mudança progressiva, gradual, no sentido de o servidor começar a ter que se planejar. Ele precisa planejar seu momento de aposentadoria, precisa planejar a sua remuneração, quer dizer, os proventos de aposentadoria, como ele vai amparar a sua família na sua falta. Então isso começa a aguçar o planejamento por parte do servidor e várias reformas, né? Nós tivemos aí, só para situar aqui o nosso ouvinte, várias emendas à Constituição e uma infinidade de normas inferiores à Constituição. Mas para citar as emendas, que eu falei desde 98, nós temos a emenda 20, 98, a emenda 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012, 88 de 2015 e agora a mais recente, 103, isso para falar no âmbito federal, a 103 de 2019, porque no âmbito estadual nós temos uma outra quantidade parecida de reformas da Previdência. Então isso muda muito o perfil, aquela ideia de que o servidor tem integralidade e paridade, que não precisa mais se planejar, muda, ele vai precisar fazer esse planejamento. E aí vai entrar a ideia da Previdência Complementar. Qual que é a noção básica da Previdência Complementar, com essas mudanças todas? O servidor, ele fica vinculado ao regime próprio, que a gente chama, que é o regime básico de Previdência, até um valor limite. Esse valor limite adotado é o do regime geral de Previdência Social, que anualmente ele é corrigido, e acima desse valor, o servidor pode optar por se vincular a uma previdência complementar, como é o caso da Previcom. E com isso fazer o que nós chamamos de aperfeiçoamento previdenciário. Ou seja, ele tem o mínimo do regime próprio junto ao ente federativo ao qual ele se vincula. E acima desse valor, se ele quiser ter remuneração, proventos, ou deixar pensão em valores condizentes com aquele que ele tinha na sua atividade, ele precisa fazer a previdência complementar. E aí entra o planejamento. Agora, na reforma aqui do Estado de Minas Gerais, a gente sabe que muita coisa mudou para o servidor. E a gente tem trabalhado muito com a divulgação dessas principais mudanças, que, aliás, levam ao servidor a querer conhecer mais a Previdência Complementar. O que você acha que mudou mais na reforma com relação Mudou muito, sensivelmente mudou muito. Então vamos tentar pontuar algumas questões. Primeiro, por que da reforma no Estado? A nossa reforma última do Estado de Minas Gerais é a emenda à Constituição número 104. Curiosamente é um número posterior a 103, mas não tem referência. Ela foi promovida por conta da emenda federal 103 e veio aqui a emenda 104 e a legislação também complementar teve alteração. Primeiro ponto que eu acho importante o servidor saber que houve um aumento de alíquota. A alíquota da contribuição da Previdência Básica. A alíquota era única antes da reforma, passou a ser progressiva, e isso implicou não só em aumento da alíquota efetiva de contribuição, como também um elastecimento da base de cálculo.
Significa, na prática, que o servidor, na previdência básica dele, na previdência própria, que é o regime próprio de previdência do servidor do Estado de Minas Gerais, ele vai ter esse aumento de alíquota na parte que ficar vinculada ao regime próprio. Uma outra mudança significativa é com relação ao cálculo do benefício. O benefício ele sofre sensivelmente uma queda, um declínio pela forma de cálculo. É uma forma de cálculo complexa que passa por duas fases. Uma fase que fixa uma média de 80% das maiores bases de remuneração e depois 2% a cada ano que exceder 25 anos. Então, significa na prática também que aquela ideia da integralidade lá atrás que ele tinha, né, no sistema anterior, ele passa a não ter mais. E passa a ter uma queda significativa no valor da sua previdência básica. Outra mudança sensível também, decorrente das reformas todas, foi a questão da pensão por morte. Vários servidores, eu converso com muitos servidores, se preocupam mais com o amparo da família do que propriamente com ele mesmo. E a pensão por morte teve uma queda também vertiginosa no seu cálculo, porque além de passar por todo esse procedimento que seria da aposentadoria básica, também há uma fixação de cotas, cota familiar, cota por dependente, que na prática realmente faz declinar o valor do benefício. Tem outras tantas mudanças que passa a exigir que o servidor lance um olhar para a Previdência Complementar, porque na Previdência Complementar ele vai conseguir talvez suprir essa queda no regime próprio. Ele consegue, de certa forma, investir. E essa palavra, investimento, é investimento financeiro, investimento pessoal, investimento na família. Eu falo que a Previdência Complementar ela tem esse tripé. Quando eu faço um plano de Previdência Complementar, quando eu vou aderir a um plano de Previdência Complementar, eu estou preocupando comigo mesmo, com a minha atividade, com o que eu vou receber lá na frente, com a minha família, né? E é um investimento financeiro também, porque não deixa de ser a questão das vantagens, por exemplo, de imposto de renda, dedução, uma série de questões. Então, olhar para a Previdência Complementar passou a ser, Armando, uma necessidade do servidor. Essa alteração também ocorreu para benefício de invalidez? Você falou de morte, né? Sim, o benefício de invalidez, no cálculo do provento da invalidez, muito, porque antes você tinha aposentadoria por invalidez, ela era integral. No segundo momento passou a ser integral só quando ele fosse acidentado em serviço, tivesse doença grave, contagiosa e curado na forma da lei, e já restringiu bastante. E num terceiro momento, só quando é acidente. Então, quer dizer, se o servidor ingressa no serviço público ali e fica pouco tempo no serviço público e já é acometido, né, Deus livre e guarde, de uma invalidez permanente, de uma incapacidade permanente, ele pode ter uma queda de valor no momento que ele mais precisa. Isso no regime próprio, vamos deixar claro. Aí entra a Previdência Complementar, em que a pessoa pode fazer seguros, ela pode fazer planejamento de investimento, de aportes, né? Ela pode, de certa forma, compensar aquilo que ela não iria receber na Previdência Básica. É porque o servidor nosso ele ainda não tem plena ciência, né? Porque a Previcon administra o plano de previdência próprio do servidor, com contrapartida para aqueles que ganham acima do teto e entraram depois de 2015, e alguns que migraram, né? Você acompanhou bem, né? Nós tivemos quase 700 servidores que migraram de regime numa pequena janela de 5 meses. Mas muitos não sabem, hoje qualquer servidor pode ser nosso participante, seja ele efetivo ou não, seja ele mantendo o seu regime anterior ou aqueles que migraram. E aí, aproveitar até esse gancho para você falar da sua decisão. Porque você fez isso, decisão, né? Exatamente, eu fiz isso, né? Eu já sou um servidor considerado antigo, com ingresso antes da emenda 20, então eu tenho alguns direitos de transição que me garantem integralidade e paridade. Então, se eu for olhar por um aspecto específico, né, da integralidade e paridade, não haveria recomendação para eu migrar, quer dizer, sair do regime próprio unicamente e ficar no regime híbrido, próprio até o teto, acima do teto de previdência complementar. Mas, no entanto, a questão da pensão por morte, a questão da aposentadoria por invalidez, mesmo eu tendo direitos anteriores, por exemplo, ela me afeta, ela vai afetar a minha família. Então, o que eu resolvi fazer? Bom, eu não vou migrar, não é um indicativo para eu migrar, como outros tantos servidores tiveram indicativo de não migrar. Aqueles que tiveram indicação de migrar, migraram, né, e vão constituir o seu patrimônio,
Outros não têm escolha, né? Aqueles que ingressarem depois na instituição da Previdência Complementar, fevereiro, né? 12 de fevereiro de 2015, eles não têm essa opção. Mas no meu caso, eu tinha a opção de migrar ou de aderir, né, como participante, para que eu pudesse, por exemplo, fazer um seguro, fazer um investimento nessa linha para eu poder compensar eventual problema que eu tenha relacionado à morte ou relacionado à invalidez, o que para mim era muito importante e continua sendo importante nesse momento. Você está explicando para a gente que mesmo aquele servidor, né, que os antigos, como você disse, que tem integralidade, paridade, com essas novas normas, regras da Previdência, isso mudou um pouco também para ele. Muda muito. Esses dois pontos são sensíveis demais. A pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, que mudou inclusive a nomenclatura dela, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Mesmo o servidor tendo tanto tempo, no cálculo do valor do benefício da aposentadoria ou da pensão, pode reduzir muito, né? Deixando para o dependente ou para você mesmo. Imagina, no momento que eu precisaria, né, no caso de uma aposentadoria por invalidez, eu vou ter redução de valor de recebimento de remuneração e de proventos. É o momento que eu mais preciso, porque eu tenho um problema de saúde e eu preciso cuidar dele. Então, às vezes nós vamos ao mercado, a uma instituição financeira, uma instituição bancária, e compra lá um produto para tentar compensar essa perda. Só que isso é muito mais caro, é muito mais distante da nossa realidade, e sendo que aqui na Previdência Complementar, especificamente na Previcom, nós podemos ter esse produto, né, vamos dizer assim, de uma forma mais acessível e de uma forma mais bem investida, vamos chamar assim. Seria um bom investimento. Eu estou vendo que o servidor de hoje, né, ele se tornou devedor do servidor do futuro, dele mesmo. Porque na reforma aqui do Estado, inclusive agora aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos, eles vão continuar a contribuir para o RPPS. Vão continuar, porque é aquilo que eu falei na alteração do custeio, né? A alíquota efetiva no custeio pode chegar acima de 16%. Olha só. Né? Há lugares, nós estamos falando aqui de outros lugares também, eu cheguei a ver uma alíquota efetiva, Armando, de 19%. Isso somado a imposto de renda de 27,5%, acaba tendo um decote muito alto na renda. E muda a lógica, né? Porque na Previdência, a Previdência como toda pessoa contribui, né? Ela vai contribuir naquela fase em que está trabalhando e depois, na hora que ele entra em benefício, é a hora dele ter a capacidade, vamos dizer, total de renda, porque as suas despesas vão aumentar, né? Eu falo assim, qualquer pessoa que chega aos 50, 60 ou 70 anos, o plano de saúde aumenta, começa a ter um número de medicamentos que antes não existia. Então, o servidor que vai se aposentar nosso, que ganha acima de 3 salários mínimos, ele tem que saber que ele tem que ter pelo menos uma complementação para aquela parte que ele vai continuar sendo descontado para fomentar a Previdência do Estado. E assim, isso é importante. E nós estamos falando de um ponto, de um universo de vantagens que existe. Porque às vezes o investimento numa previdência complementar para alguns servidores, por exemplo, servidores que são professores, no meu caso, por exemplo, que eu tenho uma outra fonte de renda da docência e às vezes é um valor baixo, mas que somado à minha remuneração dá uma alíquota efetiva de imposto de renda do máximo. Sendo que se eu fizer um investimento na previdência complementar, eu tenho dedução desse valor até 12% da receita tributável. Então, isso é o que eu falo, é a necessidade de planejar, não só do ponto de vista previdenciário, mas do ponto de vista financeiro e pessoal, né? Que é importante. Então, olhar a previdência complementar hoje deixou de ser um luxo para ser uma necessidade. É uma necessidade, a previdência ela é facultativa, ela não é obrigatória, ela tem uma margem de manobra do servidor muito grande, quer dizer, ele pode aportar mais, pode aportar menos, ele precisa conhecer as possibilidades que ele tem na previdência complementar, que são infinitas. Né? A gente tem um problema de Brasil, né, que é falta de educação financeira. Então, eu falo, o brasileiro, ele não é que ele não sabe poupar e não sabe investir, isso ele não sabe mesmo, mas o brasileiro também não sabe gastar. O brasileiro, em geral, gasta além do que ganha e o brasileiro gosta de fazer financiamento, isso a gente já sabe, né? Mas você tem visto aqui dentro isso mudando um pouco assim na cabeça do nosso servidor? Sim, com certeza está mudando muito. Eu acompanho já a Previdência desde 1998 com todas as reformas e eu posso dizer nitidamente uma mudança de perfil do servidor.
no momento em que ele passa a perguntar mais, a querer saber mais, a participar mais, e assim, tem sido quantitativa e qualitativamente mais evidente essa mudança do perfil do servidor. Já não existe mais aquele servidor que, não, eu não vou querer olhar isso agora não, deixa no momento da aposentadoria. Não, tem que olhar agora, no primeiro dia de serviço, às vezes até antes dele, né, já pensando em planejar o seu presente e o seu futuro, né, para não ter nenhum tipo de empecilho. Quando chegar no momento da aposentadoria, já não tem muito o que fazer. Ele vai seguir as regras que estão postas ali. Enquanto que, se ele pensar nisso agora, ele tem condições de trilhar caminhos que ele próprio escolhe. Mudou o perfil. Né? Já não existe aquele servidor que vai confiar plenamente no sistema, ele vai fiscalizar, ele vai ser orientado, ele vai buscar informação, acesso à informação e, acima de tudo, ele vai se planejar. Muito bem, eu agradeço ao professor Marcelo Barroso pela presença hoje aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a Previdência Complementar do Estado e sobre Previdência no Brasil. E mais uma vez eu convido a todos a visitar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook e o nosso site. Lá pelo site há canais de atendimento, inclusive personalizados, que você pode pedir a consulta para o seu caso específico. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado. E todos conheçam a Previcom, ela é importante. Obrigado. Muito obrigado.